Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez, terça-feira, aqui no YouTube da Assinfaz, o Assinfaz Podcast, nosso encontro semanal aqui. E hoje nós estamos com a Ruth. A Ruth já é de casa, né, Ruth? Exatamente, já estou aqui com a Assinfaz há algum tempo. Aqui no nosso canal do YouTube tem uma palestra que a gente fez com a Ruth no ano passado, bem no meio da pandemia, aquela loucura, né? Verdade. Que a gente começou a fazer as lives e tal, né? Isso, do atendimento ao cliente, né? Eu lembro como hoje. Foi bem bacana. E foi bem live. bacana, o pessoal participou bastante. E hoje a gente está aqui no novo formato, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da Ruth. Sim. Ruth, você é daqui da fazenda, né? Estou na fazenda há 3 anos, morando há 3 anos aqui. Mas já conheço a cidade por volta de 7 anos. De 7 anos. Sim. Você era de Curitiba ou era de outra região? Não, eu era de São Paulo. A minha mãe se mudou para cá tem 7 anos. Né? A região de Curitiba, num todo, ponto turístico, os principais lugares, eu já conheço há muitos anos, em volta de 15 anos, mais ou menos. Mas Fazenda Rio Grande, de 7 anos que eu conheço. E 3 anos que eu moro aqui. 7 anos. Ruth, se apresenta para o pessoal. O que você faz? Bom, eu sou a Ruth Bueno, eu sou mentora de mulheres, mentora de relacionamentos, atualmente trabalho com mentoria, tanto na área pessoal quanto na área empreendedora também. Então, eu tenho esses 2 pilares de atuação. Mentora de relacionamento. Como que é isso? Está muito complicado nos dias atuais? Muito, né? E com a pandemia intensificou bastante, né? Muitos problemas conjugais, muitos desentendimentos, todo mundo perdido, né? Na verdade, é um momento em que todo mundo precisou se conectar, de uma certa forma, né? Estar mais presente. E eu entro justamente aí, para facilitar essa vida a 2, até porque ela é a base de tudo, né? A família é a base. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. E eu tenho visto no dia a dia isso na prática, né? Que quando a família está desestruturada, automaticamente os outros pilares da vida, principalmente profissional, acaba sendo danificado. Então, traz ali, reflete muito, né, negativamente as outras áreas. Então, por isso a importância de ajudar essas mulheres aí a reconstruírem aí o relacionamento amoroso para estabilizar as outras áreas. Bacana. E o que faz elas te procurarem? Geralmente é mais mulheres, mais homens que te procura? Sim, o meu público, a maioria é mulheres, né? 98% é feminino. Eu trabalho muito, já atendi homens, mas a grande procura é da mulher. Né? A mulher geralmente procura mais. Qual que é o problema mais comum dos casais hoje em dia? Falta de comunicação. Né? Tudo começa na falta de comunicação ou na má comunicação. Então, às vezes, eu recebo relatos de mulheres que falam: mas eu converso muito com meu marido, ou nós tentamos, pelo menos, conversar, mas essas conversas geralmente não são para solucionar os problemas, elas acabam em brigas. Então, até conversam, mas acaba trazendo alguns conflitos nessa conversa por não saber a comunicação assertiva. Então, isso traz ali todo o resto dos problemas do casamento, porque na vida, né, a comunicação ela é essencial. Então, quando ela não é clara, quando ela não é assertiva, bem direcionada, ao invés de melhorar, ela pode piorar. Então, tudo começa na comunicação. E aí, quando não tem comunicação, desencadeia os problemas. E aí acabam deixando de conversar, que é onde muitos casais hoje em dia falam, né? Muitas mulheres também falam: Ruth, a gente não tem conversa. Né? Não tem conversa porque vai conversar e um não tem paciência com o outro, né? Exato. E aí, na verdade, vira uma troca de farpas, né? Então, ao invés de conversar, é como se fosse uma competição de ego, de razão. Um quer mostrar quem tem mais razão do que o outro. E aí, né, gera aquela confusão, aquele conflito e traz grandes danos aí. Até alguém ceder na discussão. Até alguém ceder. Ou alguém fugir, né? Na questão que aí entra o divórcio. Muitas pessoas recorrem ao divórcio como uma fuga. Eu, inclusive, trabalho muito isso, eu falo, né? O divórcio, ele geralmente é uma fuga para quem não sabe resolver problemas. Tanto que você vê pessoas, segundo, terceiro relacionamento, e geralmente com o mesmo problema. Esse ciclo repetitivo de padrão de comportamento, ele se repete justamente por isso. Então, ela acredita que arrumando uma outra pessoa vai resolver, mas não resolve, porque o problema está nela saber gerenciar as emoções e saber resolver esses conflitos. Senão, vai só mudar de pessoa, né? Porque, assim, é questão de personalidade. É um dos obstáculos que geralmente elas falam. Ele é muito diferente de mim, nós não temos o mesmo perfil, nós temos objetivos em comuns. Mas isso não é um motivo para o casamento não dar certo. Né? Todos nós somos diferentes. A qualidade que ele tem, o outro não vai ter. E vice-versa. O defeito que ele tem, o outro não vai ter. Então, sempre vai ter alguma coisa que vai desagradar, né? Mas a diferença é como que você lida com aquilo, como que você faz dar certo, mesmo com uma situação que, de repente, não seja favorável a você ou que você não concorde naquele momento. Mas é aprender a lidar com essas diferenças. O homem e a mulher já são muito diferentes, né? Muito diferentes. Então, assim, mesmo tendo uma comunicação assertiva,
às vezes o homem fala uma coisa que a mulher se ofende, mas ele está falando de uma forma mais bruta, assim, né? Sim, exatamente. Ele não está falando, não está sendo grosso porque ele quer, porque talvez É o jeito dele. a sociedade induz o homem a ser assim, Sim, né? sim. Inclusive, eu tenho um módulo, né, no meu curso só sobre isso, sobre a mentalidade masculina, como que o homem pensa, como que o homem vê a mulher. E isso é fundamental a mulher saber. Assim como o homem também entender as particularidades da mulher, né? E quando você entende desses dois comportamentos, desses dois extremos, porque em algumas particularidades é totalmente oposto. Isso a gente já vê na criação do homem, né? O homem ele já é criado, muitas mulheres falam, o homem é machista. Ou homem é mais, não tem tanto respeito com mulher, o homem é mais safado, e aí entra nessas particularidades assim. Mas, na verdade, não, claro que existe, mas, na grande maioria das vezes, vem da própria sociedade. O homem ele já é criado, né, para ir atrás da presa. O homem é como se fosse o caçador. Então, ele já tem essa tendência. Então, ele que é o proativo, ele que dá ali a iniciativa, ele que vai atrás. E o homem gosta disso, é da natureza do homem. Tanto que hoje em dia tem muito isso, né? A mulher está mais avançada, a mulher hoje em dia toma mais iniciativa. Não existe o certo ou errado. Eu sempre trabalho com o que faz sentido para cada um e está tudo bem, né? Desde que está bom para você, ok. Mas muitos homens ainda têm essa dificuldade de aceitar a mulher dar esse passo. Por quê? Porque lá na criação dele é ele que tem que ir atrás, né? E geralmente o que é muito fácil, justamente eles não dão tanto valor. Então, quando você entende esses comportamentos, mesmo quando a mulher já está casada com esse marido, isso favorece quando ela sabe usar a favor dela. Né? Então, e entender que o homem ele é mais visual, e a mentalidade é diferente. Então, quando você entende, você usa isso a seu favor e não contra você, porque você vai acabar encontrando o outro com as mesmas semelhanças, entende? E, então, a diferença não é mudar de parceiro, é mudar a si para com que você faça com que tudo seja diferente. Legal. Bem, você falando assim, eu acredito mesmo, né, Rubem? A minha esposa, a tua futura esposa, elas têm muita sorte, né? Olha só. Elas não passam por esses problemas, né? A gente é polido, educado, né? Entende os problemas, é delicado, né? Nessas questões. Então, elas levaram muita sorte. Ó, você levou muita sorte, hein, dona Priscila? Mas parabéns conta aí, na elas. sua rede social, você dá algumas dicas lá também, né? Eu já andei olhando, né? Fala aí as redes sociais, pessoal. A minha rede social é ruthbueno.oficial, Ruth com H, e lá eu passo muitas orientações ali para você ter uma vida melhor, saudável, mais leve a dois, né? Dentro de um relacionamento amoroso. E, claro, tem alguns pitacos de inteligência emocional, autoestima, a questão do autoconhecimento, que é fundamental, mas a grande parte do meu conteúdo é direcionado a relacionamentos. Ruth, não citando pessoas, claro, mas você pode abrir para nós qual foi um dos casos mais complicados assim, ou mais pitorescos que você atendeu, de cliente que você ajudou nesse sentido? Já. Eu tive 2 situações. A mais recente é de uma mulher que me procurou, que tinha passado por 2 casos de infidelidade no relacionamento. Ela me procurou justamente já decidida a se divorciar. Porém, ela queria uma mentora para ajudar ela nesse processo, né? Que é um processo doloroso, a gente sabe que é como se fosse um processo de luto e tudo mais. Porém, todos os meus atendimentos, na verdade, nenhum dos meus atendimentos eu interfiro na decisão da cliente, né? É ela que tem que decidir. Eu ajudo a estruturar o processo que ela vai precisar passar e trazer clareza, se de fato é aquilo que ela deseja. E ela veio muito segura disso, né? Que queria se separar e tudo mais. Porém, aí nas 2 primeiras sessões, conversando com ela, entendendo um pouquinho essas particularidades dela, ela praticamente, ela mesma disse, inclusive com as próprias palavras, que entregou de bandeja, né, o marido para outras pessoas. E aquilo, de uma certa forma, me surpreendeu, né? Ela reconhecer isso, não que ela seja culpada, porque nada justifica, né? A questão de infidelidade é uma questão de caráter. E aí ela entendeu que não era aquilo que ela gostaria. E aí ela quis fazer um processo reverso. Ela mudou de ideia na 2ª sessão de mentoria, que ela queria salvar o casamento dela. Aí eu precisei iniciar um processo, né, de restauração, e ela tem 2 filhos, inclusive. Então, e foi realmente muito surpreendente para mim, porque com 2 sessões a mais, ou seja, na 4ª sessão, ela tinha o casamento dela restaurado. Ele mudou completamente, né, a postura, ela também mudou, porque isso parte dela, né, da questão de reconhecer, mas eu reforço que ninguém muda ninguém. Né? Não foi ela que mudou ele. A mudança dela, quando a gente muda a nossa postura, porque a vida é uma questão de ação e reação. A forma que eu te trato vai definir como você vai me tratar. Né? Não que você vai me tratar ruim se eu te tratar ruim, mas tudo é uma questão de contexto e narrativa.
E aí, através da mudança dela, houve essa mudança da parte dele, né? Então, se restauraram, os dois estão bem, graças a Deus. Tanto que ela falou assim, Ruth, se a gente terminasse o processo aqui, na metade, para mim, já estava bem. Então, foi, para mim, assim, um desafio gigantesco pela narrativa da história dela. Ela estava muito fragilizada, com problemas, inclusive. Ela exerce um cargo de liderança em uma empresa, inclusive aqui na fazenda. E ela falou assim, Ruth, eu estou com medo até de perder o meu emprego, por essa fragilidade que eu estou, meu casamento em jogo, meu trabalho em jogo, meu cargo é importante, enfim. Mas na quarta, quinta sessão, praticamente nós já alcançamos aquele resultado. Então, foi uma história assim, bem bacana para mim. Depois a gente só fechou mais, alinhou mais, ajustou a questão da relação deles e também com ela, né? Porque eu sempre trabalho a particularidade da mulher, o desenvolvimento pessoal dela, para que ela tenha estrutura para lidar com as outras diferenças. E um outro ponto também que foi interessante foi o ano passado, foi um pouquinho antes da pandemia. Uma cliente me procurou, já tinha se separado, já estavam em casas diferentes, separadas, também com filhos, e ela estava num quadro bem difícil de depressão, e eu não atendo pessoas com depressão, a não ser que faça uma terapia paralela com psicólogo. Eu sempre deixo claro que eu não sou psicóloga, sabe? Porque é muito antiético você invadir a área de outro profissional. E daí ela aceitou, começou a fazer uma terapia. E, nesse meio termo também da mentoria, acredito que por volta da sexta sessão, mais ou menos, houve uma reconciliação, né, através do processo que nós fizemos. E o mais interessante é que o marido dela também me procurou, porque ele também queria fazer parte e se desenvolver. Ou seja, a mudança dela foi tão forte que influenciou ele. Nossa, eu também preciso disso, eu também quero ter essa leveza. Né? Porque eles conseguiram fazer essa restauração sem ela cobrar, sem ela pedir para ele voltar. Então, foi muito natural esse processo. E daí foi onde eu atendi, né? Fiz meio processo com ele, apenas só para alinhar algumas coisas. Então, foi 2 processos que me marcou bastante, né? Por conta de ser uma família que estava para se separar. E, quando tem filhos, é muito mais, assim, uma responsabilidade muito maior. Né? Porque, querendo ou não, tem o trauma das crianças, tem toda aquela dor da separação. Quem já passou sabe quão doloroso é. Então, para mim, foi muito gratificante. Né? Esses 2 casos me marcou bastante. Ainda mais se você separa e é aquela separação que você é casado e depois você vira inimigo mortal da outra pessoa. Né? Exatamente. Quando tem aquela separação amigável, é bacana. Porque quando tem filho, independente da... Mas isso é uma questão de maturidade do casal, né? Independente da situação que o casal viveu, os filhos não têm culpa. E, infelizmente, muitas pessoas, inclusive mulheres, fazem essa questão da alienação parental, ou seja, de virar as crianças contra o pai, ou o pai virar as crianças, né, como se fossem inimigos. E, quando tem filhos, o casal está no meio dos dois. Qualquer briga que tiver, os filhos serão os primeiros a serem atingidos. Só que, infelizmente, nem todo casal percebe isso. Por isso que muitas crianças, hoje em dia, estão com grau de depressão, ansiedade. Às vezes, não se separaram, mas vivem em um conflito dentro de casa, que as crianças são muito espertas, né? E elas têm uma sensibilidade gigantesca. Então, mesmo que a criança esteja em outro ambiente, ela percebe a energia do lar, da casa. Ela percebe que os pais não estão bem. E aquilo acaba refletindo tanto na vida escolar dessa criança, na vida futura. Eu trato, como eu faço o processo de coaching também, então, às vezes, a gente volta em alguns pontos da fase anterior da vida da pessoa. Não pontuando traumas de infância, que já é uma área de psicologia, mas, em alguns pontos, a gente traz uma ligação. Como eu trabalho com a psicologia positiva, neurociência, isso a gente precisa buscar, às vezes, algumas coisas do passado. E, geralmente, essas mulheres, a grande maioria, olha, vou até chutar aqui baixo, 80% das mulheres que me procuram com problema no relacionamento é porque vivenciaram crescer em um lar de conflito. Ou seja, os pais já tinham um problema no casamento. Então, vem uma repetição de padrão, né, familiar. Então, acaba acontecendo. Então, por mais que você tenha consciência, eu não quero isso para a minha vida, mas você acaba repetindo sem perceber. Ou algum traço da sua mãe, do seu pai. Então, quando eu tenho consciência disso, eu preciso, mais uma vez, cuidar do meu relacionamento, que eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos, né? Para com que isso não repita na vida deles. Exatamente. Bem, nós temos alguém aqui nessa sala que vai se casar daqui a uns dias, né? Oh. Quem será? Qual que é aquela dica ou aquelas dicas de ouro que você dá para aquele casal que vai dar esse passo, que vai se casar? Para aquela pessoa que está nos assistindo agora, que está pensando, que está num relacionamento, está namorando, fala, puxa, eu vou me casar. Quais são aqueles passos que você tem que combinar antes com o seu cônjuge e falar assim, ó, nós temos um casamento, a gente tem que... Você já falou da comunicação e tudo mais, mas quais são as dicas que você dá assim, logo de cara para esse pessoal?
Bom, clareza acima de tudo, né? Lealdade. A comunicação ela tem que existir já desde a época do namoro, do noivado, porque isso vai intensificar no casamento. E entender que casamento não é assim. Tem os votos de casamento, que é lindo, maravilhoso, né? Na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, mas na prática nós sabemos que é um desafio, né? Nem sempre é tão fácil quanto parece. E é entender que casar é fazer dar certo todos os dias. Então, é uma manutenção diária. É igual filho, é para sempre. Casamento para durar para sempre, assim como os votos de casamento também, tem que ter um cuidado diário. Então, além da comunicação, é entender que é parceria, né? É companheirismo. Vocês não vão casar para ser inimigos, competir alguma coisa, quem que vai ganhar mais, quem que vai ajudar mais em casa, quem que, de repente, é melhor, exerce o melhor papel como marido ou mulher. Não é isso, é parceria. Então, é entender que vocês vão se agregar, né? Eu não gosto dessa questão de alma gêmea, de tampa da panela, e a metade da minha laranja, né? A gente ouve muito, né? Claro que isso a gente vê muito em filme e a gente acaba acreditando, às vezes, que existe uma pessoa ideal. Não existe a pessoa ideal, é nós que fazemos. Às vezes você cobra tanto, a gente se cobra tanto. Nossa, será que essa pessoa é ideal? Mas o certo é nós pensarmos, será que eu sou a pessoa ideal? Né? Será que eu estou sendo uma pessoa ideal? Então, é sempre se esforçar nesse sentido, de parceria. Então, eu preciso agregar na vida dela. Entende? Então, o propósito do casamento é fazer o outro bem, se sentir bem, fazer o outro feliz, atender a necessidade do outro. O marido e a mulher, eles têm papéis complementares. A mulher, ela tem os papéis dela, que são essenciais para atender as necessidades desse marido, assim como o marido também. Então, se ambos estão dispostos a exercerem o seu papel, não tem como dar errado. Né? Desafio vai ter? Claro que vai ter. Assim como quem é solteiro tem seus desafios, quem é casado também tem. A diferença é você entender o preço que você quer pagar. Tudo tem um preço, né? Mas quando se faz, no início, para quem não está habituado, geralmente pode assustar, né? Nossa, mas eu tenho que me dedicar à minha esposa todo dia, eu tenho que ser, de repente, mais gentil, mostrar parceria. Porque é quando realmente os desafios, os calos apertam, é que você realmente, na prática, precisa executar aquilo. Porque você amar alguém que todo dia está te amando é fácil, mas às vezes quando a pessoa não está bem, né, como é um homem que vai casar, a mulher ela tem aquela questão de dias que ela está mais sensível, ou às vezes no início do casamento o desafio também é a questão dos costumes que ambos vêm. Então a mulher ela foi criada de uma forma e esse homem foi criado de outra forma por uma família. Então ela tem alguns hábitos que para ele talvez seja ruim. E vice-versa, né? Eu, por exemplo, quando eu casei, o meu marido ele foi acostumado que a mãe dele ou as irmãs dele colocassem um alimento para ele, serviam ele. Ele nunca tinha colocado a comida no prato, praticamente. Olha. Você. Isso reflete muito. Não, eu não. Minha mãe sempre falava, pegue lá. Eu sempre via, na minha família tinha casos assim. Que você via a esposa tirando comida pro marido. Mas Sim. Na minha casa isso nunca aconteceu. Meu pai com a minha mãe, eu nunca vi isso. Então, sabe? E geralmente acontece. E não é que isso é errado. Se essa esposa aceita, eu acho bacana, eu vou manter, tá tudo bem. É aquilo que eu disse, não existe o certo ou o errado, existe o que ambos concordam. Uhum. Em um casamento, para dar certo, precisam encontrar um ponto de equilíbrio. Então, se eu não quero alguma coisa e ele quer, ele tem que ceder, né, até um certo ponto, e eu tenho que ceder até um certo ponto, e juntos nós vamos criar, então, uma terceira opção, que agregue e me satisfaça, assim como ele. Então, nesse início, por exemplo, na minha vida, eu não achava bacana, porque eu não fui criada assim. Por mais que eu sou mulher, né, e eu achava aquilo um absurdo, ao meu ver. Né? No início, eu me esforcei, eu ia lá, colocava comida, mas eu me sentia como se fosse mãe dele, e não esposa. Não é isso. O papel... Só interrompendo, a minha esposa, uma vez, ela foi lá tirar comida para mim, né? Uhum. E colocou feijão debaixo do arroz. Olha que crime que ela cometeu. Eu falei, nunca mais você faça isso. Deixa que eu tiro a minha comida. Né? Não dá certo. E pior que lá em casa, assim, eu gosto do feijão por cima do arroz e ela gosta do feijão por baixo. E aí, se eu coloco feijão por cima, ela olha assim e fala... Exatamente. Eu falei, então cada um tira não é melhor, né? Então, e aí eu conversei com meu marido. Olha, eu não me sinto bem colocando, não adianta, né? A partir de agora, você coloca a sua comida, você consegue pôr, né? Não tem nenhuma necessidade especial, então você põe. Ele concordou, eu fiquei feliz, ele ficou feliz, estamos felizes, né? Então, é uma questão de ajustar. E, às vezes, tem pessoas que, às vezes, uma coisa tão simples, faz aquele auê e por uma coisa simples. Então, é uma questão de conversar, entender esses costumes e, no início, alinhar. Olha, eu não acho tão bacana. E a conversa, para com que ela seja eficiente, é não conversar
já culpando ou julgando. Olha, você não pode fazer isso. Olha, eu não gosto que você faz isso. Então, é falar com um certo jeito e ouvir a outra parte também. Tem coisas que nenhuma conversa se resolve, tem coisas que levam mais tempo e tem coisas que a pessoa não vai mudar. Então, algumas características são muito, né, mais predominantes. Eu entendo assim que tudo em casa, né? Se você for pegar a vida dentro de casa, né? Nem tudo é papel da mulher e nem tudo é papel do homem. Os dois devem saber fazer tudo ali. Exatamente. Né? Vai lavar uma roupa. O cara tá lá sentado, pô, tá cheio de roupa aqui, você tem que lavar. O que custa? Ir lá, colocar na máquina, separar Sim. a roupa. E você fazer sua parte. Puxa, eu preciso furar uma parede. Coloca a mulher para ajudar. Vamos lá, fisicamente talvez ela não consiga fazer um serviço muito braçal, Sim. mas ela te ajuda, ela marca, ela mede, ela faz, coloca ela para fazer junto. E assim, quando você vai cozinhar, cozinha os dois juntos, Exatamente. né? Tudo isso faz parte de um... Tudo, é a questão do companheirismo entra aí, entende? É você entender que não existe algo, isso é do homem, só o homem que pode fazer. Eu particularmente, eu sou muito mão na massa. Sábado agora que passou, eu mesmo pintei toda a minha sala, sozinha. Meu marido estava bem na correria e eu falei assim, meu sábado está tranquilo, traz a tinta que eu vou mandar vir aqui. Pintei toda a sala. Imagina você falar, não, é papel dele, ele que se vira e eu fico lá, né? Então, assim, eu sempre fui muito assim, claro que cada um, mas eu sou super a favor. Ele também me ajuda no que for preciso. É importante o casal ter essa parceria, principalmente quando os dois trabalham, né? A casa não é só da mulher. Às vezes tem marido que fala, eu vou lavar a louça para você. Não, ele vai lavar a louça para ele também. Para ele, claro. Né? Ele mora na casa. A louça está suja, não Exatamente, eu estou fazendo mas um favor. Às vezes eles falam como se fosse um favor, né? Eu vou estender uma roupa no varal. Olha, eu vou dar banho na criança para você. Não, a criança é filho dele. Né? Mas ouve-se muito isso. Muitas mulheres falam isso. Ruth, eu sinto que meu marido faz, mas por obrigação, né? E fica jogando na minha cara que ele me ajuda. Então, isso não é bacana. É importante ele entender que é para ele também. Até porque, mesmo que ele faça algo para a esposa, lava uma roupa, dá um banho na criança, enfim, né? Cuida da casa, faz uma comida, por mais que não é algo especificamente da mulher, é para eles, ele está fazendo para ela. Porque ele vai deixar ela muito mais feliz. E homem que agrada e deixa a mulher feliz, ele tem muitos privilégios, né? E vice-versa, assim como a mulher também. Então, a mulher que sabe agradar o marido e fazer as coisas sem ficar jogando na cara, porque ela entende que é para ela também, que ela vai deixar o marido dela mais feliz, né? Poxa vida, que mulher maravilhosa, que mulher bacana, parceira. Isso vai ser muito benéfico para os dois. Então, é entender que é coletividade. Casamento é isso, né? É não trabalhar de uma forma individual. Mesmo que eu estou fazendo algo que seja direto para ele, né? Não teria uma obrigação indireta sobre isso, mas eu preciso fazer, porque ele faz parte da minha vida. Assim como os problemas. Um dos pilares também, inclusive na pandemia, que trouxe muitos problemas para casamento, foi a questão do emprego. Então, homens ficaram desempregados, eu recebi alguns relatos também sobre, e as mulheres não souberam lidar com isso. Né? Então, ofenderam que o homem era braço curto e que ele que tinha que arrumar o serviço logo. Né? Algumas mulheres também com falta de maturidade, aí não teve essa conexão inicial. E aí ele tem um problema particular dele, né? Claro que envolve a família, mas vamos considerar isoladamente que seja um problema dele. E essa mulher, ao invés de se conectar com esse marido nesse momento, né, de tristeza, de ruim do casamento, ela se afasta e afasta mais ele, porque é onde ele deveria ter o apoio dela. Entende? Porque, às vezes, ele vai procurar um trabalho, mas se eles estão brigados, se eles estão ali naquele clima, ele não tem nem energia para fazer a entrevista. A mente dele vai fugir, ele vai ficar desanimado, a fisionomia muda, e isso interfere. Então, olha só, ela está prejudicando ele sem se dar conta que ela está sendo mais prejudicada. Entende? Então, é não trabalhar de forma individual em nada. Mesmo que ele tenha, às vezes, um problema particular no trabalho dele. Não tem nada a ver com a esposa. Ela não tem nada a ver com isso. Mas é o marido dela, então é dela também. Eu sempre falo que no casamento o problema de um é problema do outro. Né? Não existe essa individualidade. O que é um jogo. Se um ganha, os dois ganham. E se um perde, os dois perdem. Então, é sempre trabalhar para que um ou outro ganhe, porque daí os dois serão beneficiados, entende? Então, é sempre olhar dessa forma coletiva. Então, fechando aí a questão para quem vai casar, né, para quem pretende, então, é já entrar com essa mentalidade trabalhada, porque isso fortalece muito a união, né? A todo instante, todo dia, fazendo a manutenção do casamento. É bem bacana. Legal. Natal está chegando e nós temos sempre aquele problema, né? Isso não acontece lá em casa... Mas aí vai algumas dicas, eu já vi isso, né? Dentro da família, né? Dos amigos, chega lá no Natal e daí a mulher vai abrir o presente que o marido deu um micro-ondas. Deu uma máquina de lavar roupa. Olha só
cara gastou o gato lá, comprou uma máquina de lavar roupa. Olha aqui seu presente, uma lava e seca. Se achando o cara, né? Se achando o cara. E a mulher vai lá também, vai lá e compra uma caixa de ferramenta. Tá aqui uma parafusadeira para você. Nossa, muito obrigado. Né? Né? E aí fica aquela cara, aquele clima, né? Que Agradeço. Você diz desse tipo de caso? Ainda acontece, ainda vê esse tipo de caso? Muito. Dia das Mães. Nossa, quer matar a mulher Dia das Mães. Vou te dar uma toalha de mesa. Gente, pelo amor de Deus. Não, gente, vamos ser mais criativos, né? Utensílios, claro, tem mulher que gosta, né? Algumas gostam, mas assim, é bem minoria. Eu vou falar por mim, pela grande maioria que eu conheço. Então, deixe para dar isso em outras ocasiões, sem ser essas especiais, tá? Porque a mulher gosta. Mas não é para ela, né? É para casa. É para casa, não é para ela. Mas, assim, eu acho que soa melhor, né? Um dia, do nada, amor, comprei uma máquina. Acho que soa melhor, e né? Não precisa jogar na cara, não, né? Comprei porque a nossa tá velha aqui, nós precisamos de outra. Pronto. Aí, ela vai se sentir muito amada, muito feliz. Mas, agora, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal, não. Tem que ser algo pessoal para a mulher, algo que ela vai usar, né? Leva ela para sair. Tem mulher que não gosta de rosas, né? Mas se ela gosta, dá um buquê de rosa, chocolate, né? Entender o que ela curte, roupa, sapato, bolsa, mulher ama, né? Então, pensa nessas questões que vai ser para o uso dela. Isso vai ganhar muitos pontos com essa esposa aí, ela vai saber te recompensar. Muito bem. Outro ponto delicado no relacionamento. O casal tá lá, passa algum tempo, e eles têm um filho. Isso impacta muito? Tem gente que te procura porque o filho impacta muito na rotina do casal? O filho muda totalmente a rotina do casal. É inegável falar que não muda. Inclusive, é um dos pontos que deve ser alinhado antes do casamento. Porque eu já atendi mulheres que, antes do casamento, falou que não queria filho e depois que casou, o marido ficou pressionando para ter filho. E filho é algo muito sério, é uma responsabilidade para a vida inteira. Outro ser humano está colocando no mundo, não é assim? É a vida inteira. Né? É a vida inteira. Eu tenho 2 e, assim, quando você pensa que está melhorando, vem uma outra fase mais desafiadora e você tem que aprender a lidar, você que lute, né? Então, é importante entender que o filho ele muda, assim, toda a rotina. Porém, por isso que é importante os dois querer. Porque quando os dois decidem ter o filho, os dois vão estar dispostos a cuidar daquela criança e ajustar a rotina em prol da criança que eles decidiram ter. Então, facilita todo o caminho. Ainda assim, tem os desafios, né? No início, às vezes, o homem não gosta de trocar fralda, né? Fica meio assim, eu não vou trocar. Principalmente quando é o número 2. Fica já joga para a mulher. Acontece. Ou, às vezes, a criança começa a crescer e daí o pai não tem tanta paciência, ou vice-versa. E aí, tem os casos que entra ainda a terceira pessoa, né? Sogra. Alguns parentes próximos, que às vezes quer dar palpite, ou quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Então, assim, filho é algo muito... É uma responsabilidade muito grande. Então, o casal ele tem que estar muito certo se vai ter. Se já tem a criança, os dois têm que alinhar longe dessa criança. Como que vai ser o tratamento, como que vai ser a forma de educar, para um não tirar a autoridade do outro na frente da criança. Por mais que ela é pequenininha, às vezes a criança percebe quem está mandando ali. Acontece, né? Acontece. A criança mesmo claro. Manipula, né? Quando é esperta, né? Muito. Eu tenho 2, mas o meu menor, eu falo, esse aí tem uma lábia que vocês não têm noção. E ele manipula, então tem que ficar sempre atento, sabe? Para não cair na lábia da criança também, mas, ao mesmo tempo, estar sempre em acordo com o esposo. Entende? Quando os dois estão alinhados, as coisas funcionam. Mas muda a rotina, não tem como. Muda a rotina. Tem algumas questões, principalmente no início, né? Para a mulher, é bem exaustivo. Então, o marido tem que ter uma compreensão maior, em alguns casos, tem que ter uma paciência, porque a mulher ela já fica mais sensível. Então, algumas particularidades que tem que se atentar. Tá? Se ele não tem esse conhecimento, procure uma ajuda, procure alguém que conheça, ou até mesmo um médico, pediatra, às vezes pode auxiliar nessa questão. Hoje em dia a internet está aí, tem muito conhecimento valioso que a gente consegue pegar ali, pelo menos para a gente, né, ir amenizando a situação. Mas, por mais que muda, mas é muito gostoso. Dá para você conciliar muito bem o casamento com a maternidade e paternidade. Muito bem, assim, para com que as duas áreas andem bem. Né? Eu estou com um de 12 e um de 6. Hoje, assim, eu posso falar assim que não é algo que atrapalha a minha vida, né, o meu relacionamento. Graças a Deus, essa parte foi bem tranquila, assim, para mim, né? Desde o começo dos dois, é bem tranquilo. Mas porque a gente sempre alinhou muito. E os dois, nós dois queremos na mesma época, então foi tudo muito organizado, muito planejado. Então, deu super certo. Então, mas se atentar a isso, sim. Muito bem. Você citou aí agora na sua resposta parentes que ficam dando palpite, né? No filho ou sem filho. E a gente tem todo aquele estereótipo da imagem da sogra, né? Minha sogra, não sei o quê, todas aquelas piadas, né? Exatamente. Tudo aquilo.
Isso também é um problema sério na maioria dos relacionamentos? Sim. Que se envolve demais com a família em volta ali e a família se sente no direito de... Sim, principalmente quem mora junto, né? No mesmo quintal, ou mora próximo. Eu sempre indico que quem vai casar, claro que nem todo mundo tem uma condição de ir para uma casa separada. Se não tem mesmo o que fazer, ok. Né? Aí é trabalhar muito a mentalidade para não se deixar influenciar, para entender e se posicionar de uma forma que cada um entenda o seu devido lugar, porque não é porque está morando junto, no mesmo quintal, no mesmo ambiente, que dá o direito do outro de intervir na sua vida. Então, entender. E isso também é uma forma de se posicionar e trazendo a responsabilidade para si. Porque muitas das vezes, principalmente quando o casal está ali, falando de sogra, né? Se um ou outro, o filho no caso, não tem tanta maturidade, vai pender para o lado dessa mãe, e aí é como se ele vai ficar agindo como um filho, entende? Nesse relacionamento. Nem E a tanto mãe como vai ficar marido. defendendo ele. E a mãe, exato. Então, aí entra a briga, né? Aí fica a nora contra a sogra. A esposa é a malvada e ele é o meu filhinho. Ou o inverso também, Exatamente. Né? Então, o que acontece? É a parte, né, prejudicada da relação, no caso que tem problema com a sogra, chamar esse marido, ou vice-versa, e ter uma conversa séria. Olha, nós casamos, nós somos adultos, eu entendo a sua mãe. O principal problema é que muitas mulheres elas condenam a sogra e falam mal da sogra para esse marido. Então, ele até sabe que a mãe dele está errada, só que ele não vai admitir pela forma como ela fala, é a questão da comunicação. Então, é ela elogiar essa sogra, porque, de fato, a sogra, quando faz isso, não é mal intencionada. É com uma super proteção. Claro que tem algumas particularidades, tem algumas que são narcisistas, mas aí já entra numa outra questão, que é um perfil realmente bem complicado de se lidar. Mas, se não for, né, esse perfil de narcisista, se for narcisista, procure ajuda, senão você não vai saber lidar. Se não for, é importante que essa pessoa converse com esse marido e traga a responsabilidade para ele. Olha, sua mãe ela te ama muito, ela quer te proteger, mas percebe que se você fica deixando ela dominar, você me afasta de você. Eu agora sou sua esposa, né? Eu quero cuidar de você. Vamos juntos construir a nossa família, vamos juntos crescer, né, profissionalmente, com a nossa maturidade, vamos juntos se apoiar. Deixa ela no papel de mãe apenas, e como minha sogra. Eu amo muito ela, eu admiro muito ela, mas se você deixar nesse início ela interferir na nossa relação, você acredita que o nosso casamento vai melhorar com isso? Então, é jogar essa reflexão para ele, porque ele vai entender. Né? E ele não vai se armar, porque quando você vai armada julgando, ele também já está com as 7 pedrinhas na mão para te jogar em você. Automaticamente se arma. É a questão da reação. E é natural, porque é a mãe dele. Então, o primeiro ponto é entender que são amores diferentes. Né? Às vezes fica, você prefere sua mãe ou eu? Não tem como fazer uma comparação dessa. Mãe é mãe, né? E esposa é esposa. São amores diferentes, papéis diferentes. Ele consegue, sim, conviver muito bem com as duas, e ela também consegue conviver muito bem com a sogra e com o marido, enfim, desde que tenha essa maturidade e de colocar, olha, o papel dela é esse, o meu papel é esse, o seu papel é esse. Né? Você tem um momento de estar com ela, mas a nossa vida é a nossa vida. Você casou comigo, então a gente tem que priorizar o nosso casamento. E ele entendendo isso, porque ele não casou para separar. Ninguém casa para separar, eu vou casar, amanhã eu separo. Não. Então, se ele casou realmente com você, é porque ele ama você. Então, é entender isso e fazer com que dê certo. Como? Justamente cuidando desse marido, atendendo a necessidade dele, sem julgar a mãe dele, sem falar mal da mãe dele. Porque muitas mulheres ainda falam mal, né? Porque sua mãe é fofoqueira, porque sua mãe é isso. E não é legal, entende? Você querer levar vantagem de uma forma, sendo que você está errando em outro. Então, você acaba ficando, né, entre aspas, no mesmo nível dela. Então, não vai trazer benefício nenhum. Então, é ter essa clareza de diferença de papel e conscientizar esse marido, né, fazer ele refletir. Essa conduta que você está permitindo que sua mãe tenha e você entrando nessa linhagem dela, vai ser benéfico para nós? Né? Vai ajudar o nosso casamento? Se fosse o contrário, se fosse a minha mãe, como é que você se sentiria? Então, trabalhar essa questão da empatia, dele se ver do outro lado, e isso geralmente funciona, né? Sabendo conversar. Porque, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a mulher está certa. Né? Falando aqui da mulher, porque é um público que eu mais trabalho. Porém, ela fala de uma forma errada, e daí ela perde a razão. Então, você pode estar certa, mas se você não saber comunicar, você entra para o lado errado. Exatamente. Faz a pergunta. Por exemplo, o Gustavo falou mais cedo ali sobre, às vezes, ajudar a lavar roupa, alguma coisa assim. Sim. Vem aqui fazer essa pergunta aqui, no mic. Tá. Então, a pergunta é a seguinte. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. No caso da minha esposa, ela tem um jeito dela de lavar roupa. Certo. E ela não deixa eu fazer, sabe? Ela fala, não, eu gosto de fazer. Ela está assistindo. Tá? Aí, amor, segura. É verdade. Tá, agora eu já perdi. Tudo isso vai
Sim. Então ela não deixa eu fazer porque ela tem o jeito dela. Só que em alguns momentos ela reclama que está sobrecarregada, entendeu? Como que a gente consegue lidar com isso? Eu até brinco com ela, né? O que você deixa eu fazer, eu estou fazendo. Sim. Como é que é? Vamos lá. Existe sim, né? Então já está bem claro aí que ela é perfeccionista. Então ela tem um padrão de fazer algumas coisas. Eu me identifico muito porque eu era muito assim. A minha briga comigo também, se eu faço errado, ela... Sim. Eu sou muito assim, executora, dominante. Eu sempre gosto de pôr a mão na massa e ir lá e fazer. E no início também eu tinha esse problema com meu marido. Porque eu queria fazer tudo, porque eu achava que ele não fazia bom o suficiente quanto eu. E eu também me sentia sobrecarregada. Então, fez a pergunta para a pessoa certa. E ele reclamava, poxa, eu quero te ajudar, mas você não deixa. O pouco que eu faço, às vezes você reclama. Então, foi onde eu aprendi, né, a mudar um pouquinho mais, a voltar um pouquinho atrás. Então, como que você faz isso? É conscientizando ela. Então, mesmo que de repente ela tenha o jeito dela fazer, é importante que você fale, amor, mas eu posso então te ajudar? Ou eu posso fazer do meu jeito e aí você vê o que eu posso melhorar? Me ensina a fazer tão bem quanto você? Porque ela vai se sentir bem, ela, nossa, então ele está elogiando, né, que eu faço muito bem o que eu faço e ele quer aprender a fazer. De outra forma, se ainda assim ela não querer, isso eu faço muito bem, eu não quero, porque eu tenho algumas coisas que realmente é só eu que faço bem mesmo. Ele já tentou fazer e não consegue. Então, eu troco com ele. Como você faz outras coisas, então é focar nas outras coisas e ver alguma outra coisa que você pode fazer para compensar esse outro pilar. Mas se você conscientizar ela falando do que você quer aprender a fazer tão bem quanto ela, alguma dessas coisas, né, que você falou que remete a mexer com água e tudo mais, provavelmente ela vai ceder, né? Talvez não todas essas questões. Mas o quintal, então eu deixo. A roupa não, mas o quintal eu deixo. Então, se joga no quintal, né? Lava o quintal, capricha, dá aquele trato, vai até no YouTube ver como que lava bem o quintal. Se especializa, fica assim, expert naquilo, entendeu? Para realmente fazer, ela fala, nossa, não sabia que ele era tão competente assim. Então, isso ajuda bastante. Eu falo porque meu marido, ele criou algumas habilidades ali em algum serviço também que ele não fazia por conta disso, que eu fiquei cobrando, já quer fazer? Então, faz assim. E aí, até que me mandou bem, entendeu? Agora, se ela não abrir mão, daí é aquilo que eu falei. Pega outra área ali, outra coisa, talvez coisa que ela nunca nem te pediu. Mas fique atento, né, a algo que, de repente, ela esteja fazendo e que você pode fazer. E, geralmente, o que é legal você fazer? Você pode ir pelo caminho de você perguntar e questionar, pedir para ela, enfim, orientação, ou você pode também optar por simplesmente fazer, e quando ela veio, você já fez. Né? Então, você pode surpreender ela também dessa forma. Então, vê o que você pode fazer um dia que ela sair, né? Mas aí você tem que caprichar, hein? Enquanto isso, observa como que ela faz, né? Observa como que ela faz roupa no varal. Eu não gosto que meu esposo coloque a roupa no varal, então vou dar o meu exemplo. Porque eu sou meio assim, né? Eu vou um varal só de camisa e eu vou nas cores ali, alinhando as cores. Um varal só com as calças, outro só com as roupas das crianças. Eu sou muito assim. E para tirar também, ele tira e deixa o pregador no varal. E eu já não gosto que fique o varal cheio com aqueles pregadores. Eu gosto de tirar. Então, eu reclamava muito com ele. É uma coisa boba, mas é uma coisa que me incomodava. Deixa o varal bonitinho, amor. Esse varal, uma blusa, uma calça, uma meia, tudo, né, desorganizado. É uma coisa simples. E aí eu conversei com ele, até que um dia ele fez isso. Ele estendeu a roupa para mim e, quando eu vi, estava tudo arrumadinho. Nossa! Por quê? Porque ele observou, e eu tinha falado para ele. Então, de repente, observa um padrão, como que ela faz determinada coisa, fica observando e, assim, na primeira oportunidade, você vai lá e faz, né? Bem próximo daquilo que ela faz. Talvez você faça até melhor. E talvez ela vai pensar que não é bom o suficiente, porque é algo dela. Então, às vezes, é entender também, assim como, de repente, você faz alguma coisa que, né, que você acha que ela não vai fazer tão bom quanto você faz. Então, é muito, muito particular de cada perfil de comportamento. Mas isso geralmente funciona bastante, principalmente você surpreender ela aí, fazer, quando ela menos perceber, nossa, que legal que ele fez. Mas isso, veja, que é um problema que vem, igual a gente começou. Você tem um filho, o filho homem, eu vou tirar comida para ele, vou fazer tudo para ele, né? E a filha mulher, eu vou ensinar a fazer esses trabalhos de casa. Exato. E o pai, às vezes, pega o filho homem e fala, não, eu vou ensinar você a fazer um muro, a cortar a grama, a fazer isso, fazer aquilo. Sim. A mãe e o pai que está assistindo tem que ensinar o filho homem a cozinhar, a lavar roupa, a estender, a passar roupa, a cuidar da sua vida, né? Sim, exatamente. Os meus já fazem.
né? O meu de 6 anos e o de 12. Cada um tem uma lista. Atrás da porta do quarto dele eu coloquei algumas tarefas domésticas para eles fazerem, de acordo com a idade, e coisas no cotidiano da casa, né? Então, eles têm. E eu já oriento. Quando vocês casarem, vocês vão ter uma esposa, não é uma empregada. Uhum. Se vocês não quiserem fazer nada, ok. Então, vocês banquem uma diarista, alguém para poder fazer. Mas não deixe tudo para a mulher. Então, justamente porque é para trazer esse certo equilíbrio, né? Para não ficar pesado para ninguém. Então, isso é bem importante. Mas essa questão de costume também, inclusive nesse ponto dessa questão que ele falou, tem muito a ver com isso também. Igual, a minha mãe estende a roupa assim. Então, eu acabei trazendo isso. E eu gosto, eu acho que é legal. Para mim, eu acho que legal, harmônico ali, as peças penduradas. Uma outra questão, rapidamente, para fechar essa questão de costume. Quando eu me casei com meu marido, na família dele, eles cozinhavam muito com tempero coloral, aquele pó vermelho. Eu nunca tinha comido, né? Minha mãe praticamente não tinha o hábito de usar. E eu achava muito forte. Então, era uma coisa que aí ele pedia, quando nós casamos, né? Não, aí ele comprava, né? Lá em São Paulo tinha 25 de março, e lá tem uma região próxima do Brás que vende muito tempero, assim, atacado. E ele me chega com 1 quilo de coloral. Eu falei assim, o que eu vou fazer com isso? Eu não gosto disso, não vou usar isso, não. E aí ficou aquele conflito, né? E até que um dia, né, eu olhei, vou me esforçar e vou fazer uma carne com molho e tal. Coloquei, gostei. E aí fui e mudei. Então, assim, a gente também ser flexível às coisas e testar, né? E depois a gente vê que nem é tão ruim assim, então vale a pena e está tudo certo. Muito bem, Ruth. Eu acho que ficou bem completo, né, o nosso papo. Mas o que eu não te perguntei ainda? Você queria falar? Bom, algo que é bem interessante, né, falando de relacionamento, além da comunicação, além do respeito, que muitas pessoas falam, o principal é o respeito, né? Mas se não tem uma boa comunicação, o respeito nem entra ali. É sempre procurar não ter razão, entende? Eu vejo que muitos casais, às vezes, ficam naquele impasse do relacionamento em busca de razão. Que, querendo ou não, a razão ela anda ali de mão dada com orgulho, né, e acaba elevando o nosso ego. Não que a gente nunca vai ter razão, mas eu sempre falo que o tempo, de acordo à nossa conduta, ele vai trazer boas respostas. Então, às vezes, a gente tem a tolerância para esperar, fazer o nosso melhor e deixar. Porque, às vezes, você ficar batendo de frente, não, porque eu tenho razão e ele tem razão, não vai levar a lugar nenhum. Então, primeiro, um ponto bem importante que eu não citei aqui é a questão da razão. Então, abrir mão da razão, né? Tem até uma frase que se vê por aí, né? Prefira ser feliz do que ter razão. E, de fato, sabe, às vezes a gente perde momentos tão maravilhosos simplesmente para alimentar o nosso ego. Uhum. Né? Às vezes vai sair, vai num passeio, e uma coisinha que o outro fala, que de repente, não gostei desse tom, não gostei desse jeito. Mas eu lembro de ontem, ou às vezes vem lá no passado, né? Volta lá no passado, tempo da pedra, para lembrar alguma coisa que não vai trazer benefício naquele momento, estraga todo dia, estraga o passeio, e realmente a sua felicidade vai embora. Então, não se apegar à razão, né? Olhar que a felicidade, primeiro, ela está em nós e está nos detalhes. Você valorizar o pouco que, de repente, esse marido faz de bom, ressaltar isso, porque daí mais vontade ele vai ter de fazer coisas boas para você. E o marido a mesma coisa, né? Então, isso é o que vai fazer toda a diferença. Então, não ficar segurando na razão. Procure ser feliz, cumprir o seu papel de esposa, de marido, que o casamento vai valer muito mais a pena. Da minha parte, última pergunta. O quanto que a rotina, a zona de conforto, aquele todo dia a mesma coisa, chega em casa, toma banho, janta e não sair daquilo atrapalha o casal? Muito, muito. Eu não sou contra a rotina é importante por uma questão de disciplina, porém, você sempre se esforçar para você fugir dela. No máximo, a cada 15 dias, fazer alguma coisa diferente, no máximo. Muitas mulheres falam, Ruth, mas eu não tenho vontade, mas eu não quero fazer. Se você for ficar esperando vontade, ela não vai vir. Principalmente quem trabalha, quem tem filho, né? Às vezes o corpo não permite realmente. É você se esforçar e decidir fazer. Eu sempre falo que tem uma diferença daquilo que você quer e daquilo que você precisa. Às vezes eu quero fazer uma coisa, por exemplo, eu quero descansar, mas eu preciso trabalhar, né? Eu quero ter um casamento bom, mas eu preciso fazer por onde? Então, quando você traz essa diferença, o que eu quero, o que eu preciso, você consegue sair dessa rotina. Poxa, eu queria descansar mais, não, mas eu preciso fazer alguma coisa diferente com o meu marido. Mesmo que eu estou cansado, eu Mesmo preciso que eu estou cansada. me arrumar, Isso. O marido precisa passar um desodorante, né? Tomar banho de vez em quando. Se arrumar, principalmente, né? Porque o que tem de gente que acaba relaxando... Cortar a barba, nossa, fazer ali, passar um gel no cabelo, Sim, né? Sim, exatamente. Ambos, né? Precisam se cuidar mais, fazer alguma coisa diferente, um programa diferente, mesmo que seja em casa, mas fazer alguma coisa diferente. Ou sair, sempre sair alguma coisa da rotina, né? E é legal fazer esse alinhamento de tempo em tempo um com o outro.
sabe? Entender o que o outro quer fazer, o que vocês podem fazer de diferente, o que um gosta, né? Às vezes você consegue resgatar coisas ali até que ele nunca fez, né? Um prato, sei lá, que você de repente nunca cozinhou, ou talvez vocês nunca cozinharam juntos. Vamos cozinhar juntos? Vamos, vai os dois para a cozinha, sabe? Então, fazer esse tipo de coisa geralmente funciona bastante. Mesmo quem tem filhos, organiza alguma coisa com as crianças. Quem tem alguém para ficar com as crianças, de tempo em tempo é bom também sair só os dois, deixar a criança com alguém. Então, é sempre procurar esses meios para não ficar na mesmice, né? Tanto a questão de programa 2, quanto também a questão de se arrumar dentro de casa. Porque, às vezes, tem pessoas, mulheres, né, ficam em casa e vivem desmantelada, não se cuida, não vou sair, não vou passar perfume, não vou sair, não vou passar creme, eu vou ficar com um camisão aqui, de pijamão, de moletom. Tudo bem, de vez em quando, ok, mas sempre não é legal, né? Porque acaba dando aquela coisa tipo, oh, meu Deus, que coisa chata, né? Não tem nada interessante aqui mais. Então, é legal, né? Em vez de quando você prender o maridão, receber o maridão arrumada na porta, né? Toda produzida, ela fala, nossa, vai para onde? Não, estou arrumada para você. Então, isso é legal. Geralmente, o cara ele fica surpreso, nossa, que legal. O que eu sempre ensino às minhas clientes, às minhas alunas, né, que eu falo que é para que elas sejam esposas memoráveis. E a gente constrói isso com o tempo. O que é ser uma esposa memorável? É conscientizar esse marido através dessas mudanças, né, e através de um comportamento diferente, para que ele sempre pense, poxa, se eu perder essa mulher, eu não encontro outra assim. Por quê? Porque ela vai fazer coisas diferentes. É fácil, é leve, nem sempre. Às vezes ela vai se esforçar, ela não queria, mas ela sabe que aquilo é uma sementinha que ela está plantando, né? É uma marca que ela está deixando na mente desse marido, que ela é especial. Assim como o homem também é importante fazer, né? O que eu posso fazer para minha esposa para surpreender ela, né? E não ficar esperando datas comemorativas. A pandemia nos ensinou muito, né? O quanto a gente tem que dar valor na vida, no hoje, no agora. Então, eu não ficar esperando o aniversário dela, data de casamento, que alguns maridos nem lembram, né, mas é importante. Quando você faz isso e pega a pessoa de surpresa, é um marco que fica, né? A pessoa não esquece. Então, isso você está plantando para você mesmo. Então, é importante também sempre ressaltar essa questão da rotina. A rotina é importante, até a página 2, né? Desde que a cada 15 dias, no máximo, tem alguma coisa ali interessante naquela relação. Legal, Ruth. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Por ter participado aqui. Vamos reforçar mais uma vez as suas redes sociais, contatos, enfim. Bom, minha rede social é ruthbueno.oficial, Ruth com H. E tem meu WhatsApp, né? Está lá no Facebook, no Instagram? Isso. No Facebook e no Instagram. É o mesmo nome, tá? ruthbueno.oficial. E lá tem o link do meu WhatsApp, do meu contato direto, caso alguém queira fazer alguma mentoria ou procurar algum dos meus serviços. Legal, mais uma vez, obrigado. E você que nos assistiu até aqui, dê o seu joinha, compartilhe esse conteúdo e até terça que vem. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. O cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Paraná
Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema.